Fala galerinha do meu canal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo bem breve, bem rápido, da correção daqui, ó, do raciocínio lógico do INSS. Acabou que eu tinha corrigido a prova com um gabarito extraoficial, que normalmente são os cursinhos, né, que fazem aí a correção até para os próprios alunos deles e tal. E acabou que eu vi que perante esses cursinhos tava debatendo muito, tava tendo muitas divergências de resultados. Então eu falei assim, para alguns eu tinha acertado, para alguns eu tinha errado, mas nunca tinha acertado nenhuma, não tinha acertado todas, né? Até que saiu o gabarito oficial, aí eu fui visualizar e eu vi que eu tinha acabado gabaritando raciocínio lógico. Para mim é um resultado bastante importante, já que todas as provas do INSS, do Tribunal de Justiça que eu fiz, foi visando testar os meus conhecimentos gerais, como português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional. Então, quando eu chego ao resultado de obter êxito em gabaritar raciocínio lógico, por mais que seja insignificante para o resultado da prova no final das contas, que eu não fui classificado nem aprovado, mas para mim mostra o meu progresso em raciocínio lógico, sendo que é uma matéria que eu tinha bastante dificuldade. Então eu vou tentar aqui mostrar alguns truques ou jeitos, ou resolver aqui com vocês, mostrar um pouco do que eu fiz para poder acertar todas as questões aqui, tá? A prova tá aqui nas minhas mãos. Eu já peço para você que possa deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar para que o canal possa crescer. Eu tenho mais projetos aí visando o concurso público, então eu quero somar aqui no canal. Então eu peço que você se inscreva, compartilhe e eu conto com a sua visualização. Então, sem mais enrolação, já vou passar para o celular igual foi das últimas vezes, para que vocês possam ver aqui a correção da minha prova, beleza? Bom, então vamos lá, né, galera? Aqui tá, eu até marquei de azul aqui em volta para não perder. Deixa eu ligar o flash também, padrãozão, para não perder o foco, né? De informática que eu fui mal, acertei só um, mas serviu de aprendizado. Então vamos lá. Ao realizar um levantamento de informações solicitado por seu chefe, um técnico do Seguro Social verificou que, entre os segurados que apresentaram suas demandas ao longo da semana anterior, 75%, então você tem que decorar, né, os valores, lembrar, fixar aqui os números, receberam algum atendimento remoto, telefone, aplicativo, internet. Então, beleza. Então, 75% foram apenas remoto e 35% receberam atendimento presencial. Então, beleza. Então, nós temos dois números, 75 e 35. Se você já bateu o olho, você vai ver que vai dar 110, né? Se você somar. Então, vai dar, tipo assim, mais pessoas a mais. Você vai dar 110 pessoas. Houve casos em que os atendimentos foram iniciados de modo remoto, mas devido às suas complexidades, precisaram ser concluídos presencialmente. Então, dessas pessoas aqui, algumas também terminaram aqui. Então, tem misturado aqui. Eu sei que está misturado. Porque alguns começaram remoto, só que aí tiveram que ir presencialmente. Então, eu já sei que o valor aqui excediu, né? Foi maior do que 100%. Então, eu sei que 10%, foi até que eu tinha feito aqui, ó, no espaço livre. 10% aqui é o remoto e aqui é o presencial. 10% foi que fizeram nos dois. Agora, se você fizer o cálculo, 65 mais 25 vai dar 90, né? Mais 10, 100. Então vai dar certinho, 100%. Então, olha só a primeira pergunta. Se havia somente as duas modalidades de atendimento descritas, é correto concluir que 10% dos segurados passaram pelas duas modalidades de atendimento em suas demandas? Corretíssimo. Foi 10%. Que se aqui tivesse, vamos supor, você não pode esquecer, aqui não era 75%? Só que por que eu coloquei 65%? Porque senão a conta não iria bater, ia dar 110 de qualquer jeito. Então aqui você tinha que ter diminuído para você poder chegar no valor exato de 100%. Certo? Então sim, a primeira está correta. Olha a segunda. Se 20% dos assegurados que buscaram atendimento presencial o fizeram para solicitar a reativação do benefício de prestação de continuada, então 10% do total de beneficiários que buscaram atendimento pleitavam a reativação do BFC, e essa resposta está errada, porque não era 20% do presencial. O presencial era 25%. Lembra que era 35? Só que nós acabamos tirando 10
para poder bater a conta. Então, aqui tá falando que era 20%. E não era 20%, era 25%. Então foi 5% a mais. E aqui falou a menos, então esse aqui está errado. Aí aqui já muda para outra coisa, ó. Nos processos de justificação administrativa, quando o assegurado apresentar testemunhos com valor de prova, a agência fornecerá um serviço exclusivo para atendimento. Então isso aqui é uma sentença. Te deu a sentença, né? A partir da proposição precedente, julga os itens a seguir. A proposição, o assegurado apresentar testemunhas com ou sem valor da prova é uma tautologia. Tautologia significa que é tudo verdadeiro. Então, se você vai colocar na tabela verdade, a tautologia deveria tá querendo dizer que se a pessoa apresentar ou não o valor de prova, sempre será verdadeiro na tabela verdade. E eu coloquei errado porque é apenas uma sentença. Você não pode esquecer disso. Normalmente a gente está lá acostumado que um lado é verdadeiro e o outro é falso. Só que aqui é só um. Então, como que aqui a proposição era o ou, né? Lembrando que o ou tem que ser pelo menos uma verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Só que como que era apenas um e não falou, aqui literalmente eu usei o raciocínio lógico, né? Aqui falou, nos processos de justificação administrativa, quando o assegurado, então vamos supor que você vai lá apresentar testemunho com valor de prova, a agência fornecerá um servidor exclusivo para atendimento. Então você chegou lá e apresentou a prova. Se você não apresentar a prova, você não vai ter o serviço exclusivo. Então, sempre é verdadeiro? Não, porque se você não apresentar, o resultado será falso do mesmo jeito. Entende? Então aqui estava errado. Não era uma tautologia. Um momento ia dar errado. Então se desse um errado, ia ser a contingência, né? Acho que é contingência. Se eu não me engano, é contingência mesmo, que é quando tem valores alternados, né? Tanto certo como errado. Então essa daqui também era errado, porque ela não é uma tautologia. A tautologia é somente verdadeira. A tabela verdade associado à proposição P possui 8 linhas? Não. Ela aqui possui só 2, que é verdadeira ou falsa. Aqui, para você entender essa questão de 8 linhas, você já tem que estar atenuado aí como que funciona a questão do raciocínio lógico, né? Porque ela é só uma sentença, né? Se fosse 2 sentenças, aí sim poderia ter 4. Se fosse 3, aí sim seria 8, né? Mas não, aqui no caso foi só 2, então aqui não poderia ser 8. E olha a última. Há apenas uma possibilidade de combinação de valores lógicos para proposições simples que compõem P, que a tornam falso. E olha só para você ver. Se é apenas 2 sentenças que pode ter, só pode ter verdadeiro ou falso, porque é somente uma proposição, e ela justamente é a simples, só tem uma, então ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então ela só tem 2 opções, ou ela é verdadeira ou falsa. Então há apenas uma possibilidade de combinação de valores lógicos para a proposição simples que compõe P que se torna falso? Sim, verdadeiro. Porque se fosse, um exemplo, se fosse que P e Q, que a gente está acostumado aí com concurso, P e Q, dependendo, poderia ter mais outra alternativa para se fazer com que essa proposição se tornasse falsa. Mas como que é só 2, então é uma moeda, é uma cara e uma coroa. Só tem 2 alternativas, 50%, né? Então sim, essa alternativa também está, essa aqui está certa. Porque como que a proposição que era só um P, não tinha um P e um Q, um P e um R, sim, ela só se tornaria falsa se tivesse mais probabilidades. Como que só tinha uma, então era aos 2 lados da moeda, né? Então meio que foi isso, foi uma coisa bem simples, bem rápida aí. Espero que possa ter ajudado você a compreender alguma coisa, espero que não tenha prejudicado nem atrapalhado, né, o raciocínio.
Então eu espero que você tenha gostado e deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe aí para mais vídeos. Fechou, galera? Desde já, passando para agradecer. Muito obrigado, viu?